Na primeira vez que Maíra viu Elias vendendo café na porta da construtora, ela derrubou o celular no mármore e fingiu que tropeçou no próprio salto. Ninguém percebeu o motivo do susto. No hall espelhado da Torre Aurora, onde tudo brilhava demais e ninguém tinha tempo para olhar nos olhos de ninguém, uma diretora poderosa podia deixar cair o celular sem virar assunto. Mas Maíra sabia. O coração dela sabia. Aquele homem encostado na bicicleta de café, com a camisa molhada de suor, a barba rala e os olhos fundos, não podia estar ali. Elias tinha morrido havia 17 anos. Pelo menos era isso que o papel dizia. Era isso que o pai dela havia jurado olhando nos olhos dela. Era isso que todos repetiram quando Maíra, grávida de 3 meses, chorou até perder a voz dentro de um banheiro trancado. Elias morreu. Elias acabou. Elias escolheu um caminho errado. Elias entrou no crime. Elias pagou pelo que fez. Só que naquela manhã ele estava vivo. E pior, ele não parecia surpreso em vê-la. Ele apenas pegou um copo de café, colocou a tampa de plástico, dobrou um guardanapo branco com cuidado e entregou para o porteiro como se fizesse aquilo todos os dias. O porteiro chamou: "Doutora Maíra, o seu café." Ela não queria pegar. A vontade era atravessar o hall, entrar no elevador, subir até o 20º andar e nunca mais olhar para a rua. Mas havia gente demais. Havia câmeras demais. Havia funcionários demais esperando qualquer rachadura na mulher que nunca tremia em reunião. Maíra caminhou até a porta giratória, recebeu o copo e o guardanapo e sentiu os dedos de Elias roçarem nos dela por menos de 1 segundo. Foi o suficiente para o mundo antigo voltar. O cheiro de chuva em rua de terra. Um banco azul descascado na praça de uma cidade pequena. 2 adolescentes dividindo um pão de queijo porque não tinham dinheiro para 2. Elias prometendo com os olhos cheios de futuro. Ainda cabe nós 2 naquele banco azul. Maíra abriu o guardanapo no canto do elevador, escondida entre seu casaco claro e a parede de espelho. A frase estava escrita ali. Ainda cabe nós 2 naquele banco azul. Se uma frase já te fez lembrar de alguém que você jurou ter enterrado, fica aqui até o fim, porque tem promessa que não morre quando a gente manda calar. E tem mentira que passa anos usando terno, perfume caro e sobrenome respeitado. Maíra rasgou o guardanapo em pedaços tão pequenos que parecia querer rasgar a própria memória. Naquele dia, ela não conseguiu trabalhar. Na reunião das 9, enquanto apresentava a nova campanha da construtora Medeiros em Prado, sua voz falhou 2 vezes. Ela, que dominava salas cheias de investidores com uma calma quase cruel, se perdeu diante de um slide simples, com fotos de prédios, números e promessas bonitas sobre transformar a cidade. Caetano percebeu. Ele estava sentado na ponta da mesa, terno azul marinho impecável, relógio caro no pulso, sorriso de homem que aprendeu cedo a vencer antes mesmo da disputa começar. Caetano era noivo de Maíra, futuro sócio da construtora e o tipo de pessoa que entrava em qualquer ambiente como se tivesse comprado o oxigênio. "Você está bem, minha querida?" Ele perguntou suave demais. Maíra odiava quando ele dizia "minha querida" na frente dos outros. Parecia carinho, mas vinha sempre com coleira. "Só dormi mal." "Estranho. Você não costuma perder o controle por pouco." Alguns diretores olharam para ela. Maíra sorriu sem mostrar os dentes. "Não perdi controle nenhum, Caetano." "Claro que não." Ele encostou na cadeira, satisfeito por ter deixado a dúvida no ar. Durante o resto da manhã, Maíra tentou se convencer de que aquilo era uma coincidência cruel. Elias poderia ter um irmão parecido, um primo, um homem qualquer com o mesmo olhar. A frase poderia ter sido descoberta em alguma carta velha, em algum objeto perdido, em algum lugar que ela já nem lembrava. Mas, no fundo,
Sabia que estava mentindo para si mesma. Às 11h30, ela desceu de novo. Inventou que precisava falar com o pessoal da recepção sobre uma ação de marca. A verdade é que precisava confirmar se o fantasma ainda estava ali. E estava. Elias servia café para motoboys, seguranças, estagiários e funcionários que não tinham coragem de pagar R$ 12 num expresso do café chique da esquina. Sua bicicleta era simples, pintada de verde escuro, com uma caixa térmica presa na frente e uma plaquinha escrita à mão. Café do Elias. Quente até quando o dia esfria. Maíra parou atrás da porta de vidro, sem sair. Ele levantou os olhos. Por um instante, nenhum dos dois respirou. Elias não sorriu, não acenou, não tentou se aproximar. Só colocou a mão no bolso, pegou outro guardanapo e começou a dobrar. Maíra virou de costas antes que ele terminasse. Naquela noite, ela chegou em casa mais tarde do que o normal. O apartamento ficava no alto de um prédio moderno em Moema, com janelas enormes e móveis escolhidos por decorador. Tudo era bonito, caro e frio. A filha, Sol, estava sentada no chão da sala com livros abertos, fones no pescoço e uma caneca de chá esquecida ao lado. Sol tinha 16 anos e um jeito perigoso de olhar para a mãe como quem enxerga portas trancadas. Você está com cara de quem viu um acidente, a menina disse. Maíra largou a bolsa no sofá. Reunião difícil. Reunião difícil não deixa ninguém pálido desse jeito. Agora você lê Aura? Não, só moro com você. Maíra tentou rir, mas o som saiu seco. Sol notou. A menina era assim. Notava os silêncios. Notava quando a mãe mudava uma palavra no meio da frase. Notava quando Caetano fazia carinho no ombro de Maíra e ela endurecia antes de relaxar. O Caetano vem jantar? Sol perguntou. Não hoje. Graças a Deus. Sol. Desculpa. Graças ao universo. Maíra olhou para a filha, cansada demais para brigar. Sol era a parte mais bonita e mais dolorida da vida dela. Tinha a boca de Maíra, mas os olhos eram de Elias. E por 16 anos, Maíra fugiu daquele olhar dentro da própria casa. Quando Sol era pequena, perguntava pelo pai. Maíra dizia que ele tinha morrido antes de ela nascer. Quando cresceu, a menina começou a querer detalhes. Nome, fotos, história. Maíra respondia pouco, sempre com uma tristeza que encerrava o assunto. Ele me amava? Sol perguntara uma vez, aos 11 anos. Maíra havia dito, do jeito que ele sabia. A frase era covarde, e ela sabia. Na verdade, Maíra não sabia mais o que Elias sentira no fim. A versão oficial dizia que ele havia roubado dinheiro da construtora do pai dela, fugido com gente perigosa, assinado documentos falsos e morrido num incêndio durante uma transferência policial. Quando Maíra descobriu a gravidez, Elias já estava preso. Quando tentou visitá-lo, seu pai a impediu. Quando insistiu, recebeu a notícia da morte. E então veio Caetano. Na época, Caetano era advogado da família, jovem, elegante e paciente. Ele organizou papéis, blindou a empresa, segurou repórteres, trouxe médicos, acalmou o pai dela. Não pediu nada, só foi ficando. Primeiro como apoio, depois como presença, depois como destino. Anos depois, quando Maíra assumiu a diretoria de marketing, Caetano já era parte do conselho. Quando pediu Maíra em casamento, todos acharam natural. A filha de um fundador se unindo ao homem que salvara a imagem da construtora. Só Sol nunca achou natural. Da mãe, a menina chamou, mais baixa. Você está chorando? Maíra passou a mão no rosto e percebeu que sim. Não é nada. Adulto sempre fala não é nada, quando é alguma coisa enorme. Sol, por favor. A menina ficou quieta, mas não acreditou. Na manhã seguinte, o café estava lá de novo, e o guardanapo também. Maíra tentou não pegar. Passou direto pela recepção, mas o porteiro, sem maldade, correu atrás. Doutora,
O moço deixou pago. Disse que era o seu de sempre. Ela parou. Eu não tenho de sempre. O porteiro sorriu sem entender o perigo. Agora tem. Café sem açúcar e com uma gota de leite frio. Ele falou assim. Maíra sentiu o chão se abrir. Elias sabia. Ninguém naquela empresa sabia como ela tomava café antes de se tornar essa mulher de agenda lotada e perfume importado. Hoje ela tomava café puro em reuniões porque parecia mais forte. Mas aos 25 anos, no banco azul da praça, Elias sempre brincava que ela estragava café quente com uma gota de leite frio para poder beber mais rápido e sair correndo atrás dos sonhos. Maíra pegou o copo e entrou no elevador. No guardanapo havia outra frase. Eu não vim cobrar, vim devolver. Ela quase ligou para Caetano naquele momento. Quase contou tudo. Quase pediu que ele mandasse investigar o ambulante, a bicicleta, o passado, a morte, que não era morte. Mas alguma coisa a segurou. Talvez medo. Talvez culpa. Talvez o coração reconhecendo que, se Elias estava vivo, a vida inteira dela podia ter sido construída sobre um túmulo vazio. Nos dias seguintes, Elias apareceu sempre no mesmo horário, 7h40 da manhã. Chovesse ou fizesse sol. Sempre limpo, discreto, sem invadir o prédio. Vendia café, sorria pouco, ouvia muito. Às vezes dava café fiado para um motoboy. Às vezes deixava um pão de queijo para a moça da limpeza. Às vezes emprestava guarda-chuva para alguém que jamais devolveria. E todos começaram a gostar dele, menos Maíra. Ou era isso que ela fingia. Ela rasgava todos os bilhetes, mas antes lia, sempre lia. Seu cabelo ainda cai no olho esquerdo quando você mente. Você nunca gostou de elevador espelhado. Não contei o segredo da mangueira. Sol é nome de promessa cumprida. A última frase quase a derrubou. Elias sabia o nome da filha. Naquele dia, Maíra desceu até a calçada no fim do expediente, quando a rua estava cheia, e parou diante dele. O que você quer? Perguntou sem cumprimentar. Elias guardava os copos de papel numa caixa. De perto, ele parecia mais velho do que 45 anos. Tinha marcas nas mãos, cicatrizes pequenas nos dedos, uma linha pálida perto da sobrancelha. Mas os olhos eram os mesmos, tristes, quietos, atentos. Os olhos de quem aprendeu a não pedir nada, porque já perdeu tudo. Boa noite, Maíra. O nome dela na boca dele foi pior do que a frase no guardanapo. Não fala meu nome. Eu tentei não falar durante 17 anos. Você morreu. Eu também achei que tinha morrido. Ela olhou ao redor, apavorada. Abaixa a voz. Eu nem levantei. O que você quer? Dinheiro? Vingança? Aparecer? Porque se for isso, você escolheu a pessoa errada. Elias respirou devagar. Eu escolhi a pessoa certa quando tinha 18 anos. O resto foi o mundo escolhendo por nós. Maíra sentiu raiva. Era mais fácil sentir raiva do que saudade. Não romantiza. Você destruiu a minha família. Ele abaixou os olhos como se aquela frase tivesse peso físico. Foi isso que te contaram. Foi isso que você fez. Eu assinei o que me puseram na frente. Você confessou. Confessei. Então pronto. Elias olhou para ela de novo. Confessei para que você pudesse respirar. Maíra riu, mas a risada saiu quebrada. Que bonito. 17 anos depois, você aparece com café e poesia para limpar o próprio crime. Eu não vim me limpar. Tem sujeira que a gente carrega mesmo quando não é nossa. Então some. Ele assentiu como se esperasse aquilo. Eu vou, mas antes preciso deixar uma coisa. Ele enfiou a mão dentro da caixa da bicicleta e tirou um envelope pardo, gasto, fechado com fita adesiva. Maíra não pegou. Não, está tudo aí. Eu disse não. Maíra, se você se aproximar de mim, da minha filha ou da empresa, eu chamo a polícia. A palavra polícia atravessou o rosto dele como um corte antigo. Eu sei. Sabe o quê?
Sei que você aprendeu a se proteger ameaçando antes de perguntar. Ela ergueu a mão e apontou para longe. Vai embora. Elias guardou o envelope de volta. Amanhã eu não venho. Por algum motivo, aquilo doeu mais do que se ele tivesse insistido. Maíra entrou no carro com as mãos tremendo. No retrovisor, viu Elias empurrando a bicicleta pela calçada, misturado a pessoas que passavam sem saber que um morto acabara de devolver um pedaço da vida dela. Naquela noite, Caetano apareceu sem avisar. Entrou no apartamento com uma garrafa de vinho, beijou Maíra no rosto e olhou para Sol como quem tolera um móvel fora do lugar. Como estão minhas duas mulheres favoritas? Sol nem levantou os olhos do livro. Não sou sua mulher. Maíra fechou os olhos. Sol. Caetano sorriu. Ela está naquela fase. Adolescente gosta de parecer ferida para se sentir profunda. Sol fechou o livro devagar. Adulto gosta de parecer educado para esconder que é cruel. O silêncio caiu pesado. Maíra mudou de assunto depressa. Durante o jantar, Caetano falou sobre a Assembleia de Acionistas da semana seguinte. O pai de Maíra, Agenor Medeiros, estava doente havia meses, afastado da empresa. Havia uma disputa interna pelo comando definitivo da construtora, e Caetano queria formalizar sua entrada como sócio majoritário por meio de uma fusão com um grupo de investidores. Mas é a hora perfeita, ele dizia. Seu pai não tem mais força, você tem a imagem pública, eu tenho os contatos. Casamos, unimos os blocos e impedimos qualquer surpresa. Maíra mexia na comida sem fome. Eu ainda preciso avaliar os termos. Caetano pousou o garfo. Avaliar? Maíra, nós conversamos sobre isso há meses. Conversar não é assinar. Ele sorriu, mas os olhos escureceram. Você está nervosa desde que aquele ambulante apareceu. Sol levantou o olhar. Que ambulante? Maíra sentiu o corpo gelar. Ninguém importante. Caetano bebeu vinho. Um vendedor de café na porta da empresa. Um tipo folclórico. Parece que ganhou a simpatia dos funcionários. Sabe como é? As pessoas adoram transformar qualquer coitado em símbolo. Caetano, Maíra disse em aviso. O quê? Estou mentindo? Sol olhou da mãe para ele. Por que um vendedor de café deixaria minha mãe nervosa? Maíra respondeu rápido. Não deixa. Caetano observou a pressa dela e sorriu como quem encontra uma rachadura. Então, não vai se importar se eu pedir para a segurança retirar a banca da calçada. A entrada da empresa não pode virar feira. A calçada é pública, Sol disse. Que gracinha! Temos uma futura advogada em casa. Não, só tenho bom senso. Maíra se levantou. Chega! Mas Caetano já tinha visto o que queria. Ele não precisava saber a história inteira. Bastava perceber que Elias era um ponto fraco. Na manhã seguinte, Elias não apareceu. Maíra disse a si mesma que estava aliviada, mas passou o dia olhando para a rua. No outro dia, ele também não veio. No terceiro, o porteiro comentou. A senhora soube? O Elias teve a bicicleta apreendida ontem. Disseram que estava irregular. Maíra quase deixou a caneta cair. Quem disse? Uns fiscais com segurança particular junto. Estranho, né? A gente nunca viu fiscal por aqui. Ela não perguntou mais nada porque sabia. Caetano. No fim da tarde, Maíra desceu até a portaria e encontrou uma cena que a fez esquecer toda a prudência. Elias estava do outro lado da rua, sem bicicleta, segurando uma garrafa térmica velha e uma sacola com copos. 2 seguranças da construtora o cercavam. Um deles ria. O outro empurrava Elias pelo ombro. Caetano estava perto, acompanhado de 3 gerentes e 2 investidores. Fazia da humilhação um espetáculo. Meu amigo, Caetano disse alto para todos ouvirem. Eu entendo sua vontade de empreender. Mas existe uma pequena diferença entre comércio popular e importunação em área corporativa. Alguns funcionários pararam. Outros fingiram não olhar. Elias manteve a cabeça baixa.
Eu estou do outro lado da rua. Está na frente da minha empresa. A empresa não é sua. A frase foi baixa, mas todos escutaram. O sorriso de Caetano sumiu por meio segundo. Como é? Elias levantou os olhos. Eu disse que a calçada não é sua. Um gerente riu sem graça. Caetano percebeu e decidiu ferir mais fundo. Sabe qual é o problema deste país? Todo mundo acha que tem direito a ocupar o espaço dos outros. Daqui a pouco, esse senhor aparece no conselho dizendo que também quer participação. Mais risos. Maíra estava atrás do vidro, imóvel. Elias olhou para ela. Não pediu ajuda. Foi isso que quebrou algo dentro dela. Porque 17 anos antes, quando o pai dela disse que Elias era ladrão, quando Caetano disse que seria melhor não se envolver, quando todos falaram que ela precisava pensar na criança, ela também não pediu ajuda. Engoliu o amor, enterrou a dúvida e escolheu sobreviver. Caetano se aproximou de Elias. O senhor entende que pessoas como a doutora Maíra não querem ser abordadas por vendedores de café com frases inconvenientes? Elias ficou em silêncio. Caetano virou o rosto em direção ao hall. Não é, Maíra? Todos olharam. Ela poderia negar. Poderia fingir que não sabia de nada. Poderia deixar Elias ser levado outra vez, como deixara no passado. Mas não conseguiu se mover. Caetano aproveitou. Viu? Até ela tem pena de dizer. Um dos seguranças puxou a garrafa térmica da mão de Elias. Ela caiu no chão e se abriu. Café quente escorreu pela calçada, escuro, fumegante, como sangue de uma manhã simples. Elias se abaixou para juntar os copos espalhados. Um jovem funcionário riu. Café gourmet de cadeia. Maíra não sabia quem disse, só ouviu. E o passado inteiro explodiu. Ela empurrou a porta giratória e saiu. Solta ele. Caetano virou, surpreso com o tom. Amor, entra. Isso é constrangedor. Exatamente. Solta ele. Os funcionários ficaram imóveis. Elias continuou abaixado, segurando copos sujos de café. Caetano chegou perto dela, falando baixo, mas com raiva. Você está fazendo cena por causa de um ambulante? Maíra olhou para Elias no chão e viu o menino que dividia o lanche com ela. Viu o homem que ela acusara sem ouvir. Viu o fantasma que voltara com guardanapos em vez de armas. Ele tem nome. Caetano endureceu. Todo mundo tem. O nome dele é Elias. O silêncio mudou de cor. Caetano olhou para ela com atenção nova. Aquele nome não era qualquer nome. Ele reconheceu. Talvez de arquivos antigos. Talvez de conversas sussurradas com Agenor. Talvez porque o passado, quando é criminoso, sempre deixa recibo. Elias ficou de pé devagar. Maíra, não. O não dele dizia muita coisa. Não compra briga. Não perde tudo. Não se queima por mim de novo. Ela ignorou. Peça desculpas. Caetano riu, incrédulo. Você enlouqueceu? Peça desculpas a ele. Você quer que eu peça desculpas a um homem que talvez esteja aqui para te chantagear? Elias deu um passo. Eu não estou chantageando ninguém. Caetano apontou para ele. Cala a boca. Maíra se colocou entre os dois. Não fala assim. Ali, diante da empresa inteira, a diretora de marketing da construtora mais comentada da cidade protegeu um vendedor de café de seu próprio noivo. E foi nesse momento que Sol apareceu. Ela havia ido buscar a mãe para uma consulta médica marcada às pressas e chegou de carro por aplicativo bem no instante em que a rua inteira segurava o fôlego. Com mochila nas costas, cabelo preso de qualquer jeito e olhos atentos, parou na calçada. Mãe, Maíra virou. Elias também. Quando Elias viu Sol, perdeu toda a cor do rosto. Não foi susto comum. Foi como se 17 anos de penitência tivessem se concentrado naquele rosto adolescente. Ele abriu a boca, mas não saiu som. Sol olhou para ele confusa. Quem é esse? Ninguém respondeu. E talvez o silêncio tenha respondido demais.
Caetano foi o primeiro a agir. Pegou Maíra pelo braço com força. Vamos entrar agora. Ela puxou o braço de volta. Não encosta em mim. Sol arregalou os olhos. Nunca tinha ouvido a mãe falar assim com Caetano. Elias deu um passo para trás, como se a presença da menina fosse sagrada demais para ser tocada. Eu vou embora, disse. Sol olhou para ele de novo, e alguma coisa nela pareceu reconhecer uma coisa que a mente não entendia. Eu já vi você? Elias engoliu seco. Não, mas a mentira doeu em todos. Ele se afastou sem pegar a garrafa quebrada. Maíra ficou na calçada, respirando como quem acabou de correr. Caetano estava vermelho de raiva. Sol estava branca de pergunta. Naquela noite, a casa virou tribunal. Sol entrou no apartamento antes da mãe, jogou a mochila no sofá e perguntou: Quem é Elias? Maíra fechou a porta devagar. Um homem do meu passado. Que passado? Sol, não faz isso. Não fala meu nome com voz de enterro. Eu vi a cara dele quando olhou para mim. Eu vi a sua. Eu vi o Caetano. Tem alguma coisa. Maíra tirou os sapatos, como se o corpo não aguentasse mais fingir elegância. Eu amei Elias antes de você nascer. Sol ficou parada. Ele era meu pai. A pergunta veio sem rodeio, como lâmina. Maíra sentiu o peito fechar. Eu achei que sim. Como assim achou? Ele morreu antes de eu poder ter certeza de qualquer coisa. Você fez exame, procurou família, guardou foto, contou a verdade para mim? Maíra levou as mãos ao rosto. Eu tentei te proteger. Sol riu com dor. Essa frase é a preferida de quem mente. A mãe se aproximou. Eu não sabia que ele estava vivo, mas sabia que ele existia. Maíra não respondeu. Sol começou a chorar, mas não como criança. Chorou com raiva, com dignidade ferida, com anos de perguntas sem resposta cobrando juros. Eu passei a vida achando que meu pai era uma sombra. Você me deu meia história, porque a história inteira era desconfortável para você. Não foi isso. Então foi o quê? Maíra sentou, derrotada, e contou. Contou da cidade pequena onde nasceu antes de São Paulo engolir seu nome. Contou que Elias era filho de uma costureira e de um mecânico que bebia demais. Contou que ele trabalhava desde cedo e estudava à noite. Contou que eles se conheceram aos 16, numa praça com um banco azul que vivia descascando. Contou que ela era filha de Agenor Medeiros, dono de uma construtora em Ascensão, e ele era o rapaz que entregava documentos no escritório. Contou que Elias queria abrir uma cafeteria simples. Não dessas modernas com nomes difíceis, mas um lugar com café coado, bolo de milho e uma parede cheia de livros usados. Maíra queria estudar comunicação, trabalhar com marcas, sair da cidade e provar que não era apenas a filha de Agenor. Eles planejavam fugir para São Paulo depois que ela se formasse. Tinham pouco dinheiro e muita coragem. E eu engravidei, Maíra disse. Sol ficou imóvel. De mim. De você. Maíra contou que, na mesma semana em que descobriu a gravidez, a construtora do pai foi acusada de desviar dinheiro de uma obra pública. Documentos sumiram, assinaturas apareceram. Elias, que trabalhava no arquivo financeiro, foi preso. O pai dela disse que Elias havia se envolvido com gente perigosa, falsificado notas, usado a empresa para lavar dinheiro. Disse que ele planejava fugir e deixar Maíra sozinha. Disse que, se o escândalo crescesse, ela seria arrastada junto, grávida e desmoralizada. Eu tentei vê-lo, Maíra sussurrou. Juro que tentei. E? Meu pai disse que Elias não queria me receber. Caetano confirmou. Disse que ele tinha confessado. Sol fechou os olhos ao ouvir o nome de Caetano. Claro que confirmou. Depois disseram que ele morreu num incêndio durante a transferência para outro presídio. Não houve corpo para reconhecer. Só documentos, pertences, cinzas. E você acreditou?
A pergunta era cruel porque era justa. Maíra chorou. Eu estava com 25 anos, grávida, cercada por homens dizendo que eu era ingênua. Meu pai teve um infarto. Minha mãe ameaçou se matar se o nome da família fosse destruído. Caetano dizia que eu precisava pensar em você. Eu não sabia mais onde terminava a verdade e começava o medo. Sol ficou em silêncio por muito tempo. Então perguntou: por que você nunca me contou o nome dele? Maíra olhou para a filha. Porque eu tinha medo de você odiar um morto. E mais medo ainda de amar um criminoso. Sol enxugou as lágrimas com a manga. E agora? Maíra não tinha resposta. Do outro lado da cidade, Elias dormia num quarto pequeno nos fundos de uma pensão no Brás. O quarto tinha uma cama estreita, uma mesa, 2 camisas penduradas e uma caixa de papelão onde ele guardava o pouco que tinha sobrevivido ao tempo. Dentro da caixa havia uma foto antiga da praça, uma fita azul desbotada, cartas que nunca foram enviadas e o envelope pardo que Maíra se recusara a pegar. Ele se sentou na cama e abriu o envelope. Havia cópias de documentos, recortes antigos, uma declaração assinada por ele e uma foto de Maíra aos 25 anos, sorrindo de lado, uma mão sobre a barriga ainda pequena. Elias tocou a foto com cuidado. Ela tem seus olhos, ele disse para o vazio. Na manhã seguinte, Maíra chegou à empresa antes das 7. Queria evitar Elias, evitar Caetano, evitar os olhares. Mas Caetano já a esperava no hall. Precisamos conversar. Não agora. Agora. Ele a seguiu até o elevador privativo. Você tem noção do que fez ontem? Eu impedi uma humilhação. Você se expôs por um condenado. Ela virou para ele. Como você sabe que ele foi condenado? Caetano demorou meio segundo a mais para responder. Você acha que não investiguei depois daquela cena ridícula? Em uma noite? Tenho recursos. Você tem segredos. Ele riu sem humor. Cuidado, Maíra. Com o quê? Com a vontade de transformar culpa em amor. Mulheres inteligentes também fazem burrice quando reencontram o primeiro homem que as fez sofrer. Ela apertou a bolsa. Elias diz que não roubou. Óbvio que diz. Ele diz que assinou para me proteger. Caetano chegou mais perto. E você acreditou? Depois de 17 anos? Depois de tudo que seu pai construiu para limpar a sujeira deixada por ele? Meu pai construiu ou escondeu? O rosto de Caetano ficou duro. Você está entrando num caminho sem volta. Talvez eu já esteja nele há muito tempo. A porta do elevador abriu. Maíra entrou. Caetano segurou a porta. A assembleia é daqui a 5 dias. Assine o acordo antes disso. Case comigo. Acalme sua filha. E eu esqueço a cena de ontem. Você esquece? Eu protejo você. Maíra olhou para a mão dele segurando a porta. Engraçado. Todas as vezes que um homem disse que ia me proteger, eu perdi alguma coisa. A porta se fechou entre eles. No 20º andar, Maíra tentou trabalhar, mas a cabeça só repetia: meu pai construiu ou escondeu? Agenor Medeiros morava agora numa casa grande no Morumbi, cercado por enfermeiros, remédios e silêncio. O homem que antes mandava em salas inteiras mal conseguia levantar da poltrona sem ajuda. Mesmo assim, quando Maíra apareceu naquela tarde, ele ainda tinha nos olhos a soberba antiga. Você veio falar daquele rapaz, disse, antes mesmo que ela sentasse. Maíra sentiu o estômago afundar. Então o senhor sabe que ele está vivo. Agenor olhou para a janela. Soube recentemente. E não me contou? Para quê? Para reabrir uma ferida inútil? Inútil para quem? Ele respirou com dificuldade. Elias foi uma desgraça na sua vida. Ele roubou mesmo? Agenor fechou os olhos. Não comece, responde.
Não fale comigo nesse tom. Responde! O velho abriu os olhos, irritado. Ele assinou a confissão. Eu perguntei se ele roubou. Agenor virou o rosto para ela e pela primeira vez Maíra viu medo no pai. Não fragilidade de doença. Medo. Há coisas que você não entenderia. Eu tinha 25 anos. Agora tenho 42. Tenta. Ele tossiu, pediu água, ganhou tempo. Maíra esperou. A empresa estava quebrando. Agenor disse enfim. A obra do conjunto habitacional tinha atrasado. Havia multas, bancos pressionando. Eu fiz uma manobra temporária. Desvio. Manobra. Dinheiro público. Eu ia devolver. Maíra sentiu náusea. Elias descobriu? O silêncio confirmou. Ele era um garoto metido a santo, Agenor murmurou. Achava que honestidade alimentava filho. Disse que denunciaria tudo. Não pensou em você. Não pensou no escândalo. Não pensou no bebê. Então vocês fizeram ele parecer culpado. Agenor bateu a mão fraca no braço da poltrona. Eu salvei você. De quê? De passar a gravidez sendo apontada na rua como amante de bandido, de criar uma filha com o nome ligado a uma investigação, de ver sua vida destruída por um pobretão orgulhoso. Maíra deu um passo para trás, como se o pai tivesse cuspido nela. Ele não era bandido. Agenor desviou o olhar. Ele aceitou. E por quê? O velho fechou a boca. Por quê? Maíra repetiu. Agenor demorou e a voz saiu menor. Porque Caetano levou uma carta sua. Maíra parou de respirar. Que carta? Uma carta dizendo que você não suportaria vê-lo preso. Que, se o caso continuasse, você perderia o bebê, que ele precisava assumir tudo e deixar você livre. Maíra balançou a cabeça. Eu nunca escrevi isso. Agenor não olhou para ela. Eu sei. A sala ficou monstruosamente quieta. Quem escreveu? Caetano redigiu. Eu assinei como se fosse uma orientação sua. Ele sabia imitar sua letra por causa dos documentos da agência. Era uma emergência. Maíra levou a mão à boca. 17 anos. 17 anos de luto, culpa e silêncio por causa de uma carta falsa. E a morte? Agenor tremeu. Eu não mandei matar ninguém. Eu perguntei da morte. Houve um incêndio no transporte. Disseram que ele morreu. Foi conveniente. Eu não questionei. Conveniente. A palavra saiu como veneno. Agenor tentou tocar a mão dela, mas Maíra recuou. Filha, eu estava desesperado. Você era minha menina. Eu não podia perder a empresa e você ao mesmo tempo. Então escolheu perder minha alma no lugar. Ela saiu sem se despedir. No carro, Maíra vomitou na calçada antes de conseguir dirigir. Naquela noite, Sol encontrou a mãe sentada no chão do closet, cercada por caixas antigas. Fotos, convites, documentos, fitas, agendas. Maíra procurava qualquer coisa que provasse que ela não tinha sido tão cega. Qualquer carta, qualquer recibo, qualquer buraco na versão antiga. Mãe, Sol disse assustada. O que aconteceu? Maíra olhou para ela com os olhos inchados. Seu avô mentiu. Sol não pareceu surpresa. Pareceu triste por confirmar algo que já sentia. Sobre meu pai? Maíra assentiu, e então contou o que Agenor confessara. Sol ouviu em pé, uma mão na boca. Quando Maíra mencionou a carta falsa, a menina sentou devagar na cama, como se as pernas não sustentassem mais a própria história. Então ele se sacrificou por nós? Parece que sim. Parece. Eu preciso falar com ele. Sol enxugou uma lágrima. Eu quero ir. Não. Ele é meu pai. A palavra ficou entre elas. Enorme, nova, perigosa. Maíra fechou os olhos. Eu não sei se ele é. Você sabe. Sol. Você sabe. A mãe não respondeu. Porque sabia. Sempre soube. Desde o primeiro choro de Sol. Desde o primeiro olhar.
desde a primeira vez que a menina riu com o canto da boca igual a Elias. Sol levantou e começou a vasculhar uma caixa menor, onde havia objetos da adolescência da mãe. Encontrou pulseiras, ingressos velhos, uma foto rasgada de uma praça. Depois encontrou um celular antigo, daqueles de tampa, guardado dentro de uma meia azul. E o que é isso? Maíra franziu a testa. Meu celular antigo. Liga! Impossível! Sol conectou o aparelho a um carregador universal que usava para brincar com eletrônicos velhos. A tela piscou fraca, depois apagou. Vou tentar recuperar, ela disse. Para quê? Porque gente que mente sempre esquece algum detalhe. Na manhã seguinte, Maíra foi até a pensão onde Elias morava. Descobriu o endereço com o porteiro que havia guardado um recibo de entrega de café. A pensão ficava numa rua movimentada, com lojas de tecido, vendedores, ônibus e gente atravessando fora da faixa. Maíra, com seu carro caro e seu tailleur discreto, parecia deslocada ali. Algumas pessoas olharam. Ela não se importou. A dona da pensão, uma mulher chamada Cida, desconfiou. O Elias não está. Sabe onde posso encontrá-lo? Sei, mas não sei se devo dizer. Maíra aceitou o julgamento. Eu entendo. Cida cruzou os braços. Ele é bom homem. Não bebe, não arruma confusão, ajuda todo mundo. Conserta chuveiro, carrega compra, leva sopa para morador doente. Se a senhora veio trazer problema, ele já teve demais. Maíra baixou os olhos. Eu talvez tenha sido o problema maior da vida dele. Cida observou o rosto dela. A dureza diminuiu um pouco. Ele está na oficina do Nivaldo, tentando recuperar a bicicleta. A oficina ficava 2 ruas depois. Maíra encontrou Elias de costas, ajudando um senhor a apertar uma roda. A bicicleta de café estava ali, amassada, com a pintura arranhada e a plaquinha quebrada no meio. Elias percebeu a presença dela antes de virar. Você não devia estar aqui. Eu falei com meu pai. Ele fechou a chave de boca devagar. Ele contou? Parte. Então ainda mentiu. Maíra sentiu o golpe. Eu preciso ouvir de você. Elias olhou para Nivaldo, que entendeu e saiu para dentro da oficina. Os dois ficaram entre ferramentas, cheiro de graxa e luz dura da manhã. Por que você assumiu a culpa? Maíra perguntou. Elias limpou as mãos num pano. Porque me deram uma escolha que não era escolha. A carta? Ele olhou para ela. O rosto confirmou tudo. Eu recebi uma carta com sua letra. Dizia que você estava grávida, que os médicos tinham falado em risco, que o escândalo estava te matando. Dizia que se eu amasse você, eu precisava encerrar aquilo, assumir, calar e deixar sua família te proteger. Maíra chorou sem som. Não fui eu. Eu sei agora. Agora? Na época, eu quis duvidar. Mas Caetano entrou na sala de visita, colocou uma foto sua pálida em cima da mesa e disse que você tinha desmaiado quando ouviu meu nome. Disse que você me odiava, mas que ainda podia perder a criança por minha causa. Eu era jovem, Maíra. Eu estava preso, cercado, sem advogado decente. E você era tudo que eu tinha. Elias, eu assinei. Ele disse isso sem orgulho e sem autopiedade, como quem ainda pagava a prestação de uma decisão impossível. E a morte? Elias respirou fundo. Na transferência, houve um acidente. Não foi só incêndio. O carro foi fechado na estrada. Depois pegou fogo. Eu acordei dias depois num hospital pequeno, com queimaduras, sem documento, sem saber direito quem eu era. Uma enfermeira me chamou de José, porque ninguém tinha nome para mim. Quando recuperei a memória e tentei falar, um homem apareceu. Disse que se eu voltasse, você e a criança seriam destruídas. Disse que minha morte já tinha sido registrada. Disse que eu devia agradecer por estar respirando. Quem? Elias olhou para ela. Caetano. Maíra sentiu o corpo perder força. Não,
Ele estava diferente, mais jovem, sem barba, mas era ele. Nunca esqueci a voz. Ele ameaçou você? Ameaçou você. E isso era pior. Maíra se apoiou na bancada. Por que você não me procurou depois? Pela primeira vez, Elias pareceu ferido de verdade. Eu procurei. Ela levantou os olhos. Quando? 2 anos depois. Eu fui até uma festa de lançamento da empresa. Vi você entrando com Caetano. Vi sua filha no colo da sua mãe. Eu estava do outro lado da rua, com cicatriz no rosto e roupa emprestada. Você parecia viva, segura, cercada, e eu tinha um papel de morto, uma ficha suja e nada nas mãos. Pensei que minha volta seria só outra violência. Você decidiu por mim. Decidi, e me arrependo todo dia. Mas naquela época eu achei que amor era não bagunçar sua vida. Maíra riu chorando. Todo mundo decidiu por mim, achando que era amor. Elias abaixou a cabeça. Eu também errei. O silêncio entre eles não era vazio. Era cheio de 17 anos que não voltariam. Eu tenho uma filha, Maíra disse, a voz quebrada. Ela tem seus olhos. Ele fechou os olhos com força. Eu vi. Ela merece saber. Merece. E você? Ele abriu os olhos. Eu não sei o que eu mereço. A frase destruiu Maíra. Ela deu um passo, mas ele recuou. Não faz isso, Elias pediu. O quê? Não tenta transformar culpa em abraço. Ela parou. Eu não sei como pedir perdão. Então começa não pedindo como se eu fosse obrigado a te absolver. Maíra assentiu, ferida, mas entendendo. Você tem documentos? Ele pegou o envelope pardo de dentro de uma gaveta. Cópias, não tudo, mas o suficiente para mostrar que as datas não batem, que os depósitos passaram por contas ligadas a fornecedores do seu pai, que minha assinatura foi usada depois da minha suposta morte. Tem também nomes de quem participou. Caetano, em quase tudo. Ela pegou o envelope com mãos trêmulas. Por que apareceu agora? Elias olhou para a bicicleta quebrada. Porque soube que Caetano ia assumir a empresa. Um antigo contador me encontrou vendendo café numa obra e disse que, se ele tomasse o controle, ia apagar os últimos arquivos. Eu podia continuar morto, mas não podia deixar o homem que enterrou nossa vida ganhar prêmio por isso. Maíra abraçou o envelope contra o peito. Eu vou expor tudo. Ele vai tentar te destruir. Ele já destruiu o que podia. Elias negou com a cabeça. Ainda não. Você tem sol. Foi o nome da filha que trouxe medo de volta. No mesmo instante, o celular de Maíra tocou. Era uma mensagem de Caetano. Bonita visita ao Brás. Cuidado com os lugares onde você pisa. Nem toda sujeira sai do sapato. Maíra olhou ao redor, assustada. Elias entendeu. Ele mandou seguir você. O celular apitou de novo. Uma foto de sol saindo da escola. Maíra quase gritou. A mensagem seguinte dizia: assine o acordo, ou sua filha vai conhecer o pai pela manchete. No meio dessa história, talvez você já esteja sentindo raiva de Maíra por ter acreditado, pena de Elias por ter calado, ou medo por Sol estar no centro de uma guerra que não escolheu. Guarda esse sentimento, porque às vezes a verdade não chega como luz. Ela chega como incêndio, queimando primeiro quem mais precisava dela. Maíra não foi para a polícia naquele dia. Quis ir. Elias também quis. Mas o envelope tinha cópias frágeis, documentos antigos, indícios. Caetano tinha influência, advogados, acesso ao conselho e a capacidade de transformar qualquer denúncia numa história de chantagem feita por um ex-condenado e uma executiva emocionalmente instável. Ela precisava de prova viva, e essa prova apareceu pela mão de Sol. Naquela madrugada, quando Maíra chegou em casa, encontrou a filha na mesa da sala, olhos vermelhos de sono, o velho celular conectado a um computador. Cabos, programas abertos, arquivos recuperados. Mãe,
Sol disse com a voz diferente. Você precisa ver isso. Na tela havia uma pasta chamada Vídeos Recebidos. A data era de 17 anos antes. O primeiro vídeo estava corrompido. O segundo mostrava apenas uma parede. O terceiro abriu com imagem tremida, baixa qualidade, som chiado. Aparecia Elias, muito mais jovem, sentado numa sala de visita, usando camiseta branca. O rosto estava machucado. Ele olhava para alguém fora da imagem. Talvez Caetano. Talvez um agente. Talvez ninguém. Então ele falou: Maíra, eu não sei se isso vai chegar até você. Disseram que não. Mas eu preciso falar mesmo assim. Eu não roubei. Seu pai fez besteira e eu ia denunciar porque achei que verdade resolvia tudo. Eu era burro. A verdade sem poder vira faca na mão dos outros. Maíra levou as mãos à boca. Sol ficou imóvel, lágrimas caindo sem piscar. No vídeo, Elias continuou. Me deram uma carta com sua letra. Disseram que você está grávida, que está passando mal, que eu estou te matando. Eu não sei mais em que acreditar. Só sei que se existe uma chance de você e a criança respirarem, eu vou assinar. Não porque sou culpado, porque eu te amo mais do que amo minha própria defesa. Ele baixou a cabeça. Quando voltou a olhar, os olhos estavam cheios d'água. Quando ela puder respirar, eu volto sem cobrar nada. Se for menina e você ainda lembrar da nossa praça, chama ela de Sol. Porque foi assim que você me chamou uma vez, quando eu achei que minha vida ia ser sempre noite. O vídeo terminou. Maíra caiu de joelhos. Não foi um choro bonito, foi um som quebrado, animal, arrancado de uma parte dela que tinha ficado congelada por 17 anos. Sol fechou o computador devagar e se levantou. Ele sabia de mim antes de eu nascer. Maíra tentou tocar a mão dela, mas Sol recuou. Eu preciso pensar. Sol, não. Agora não. Eu passei a vida perguntando de onde vinha meu nome. E você dizia que gostava de luz. Era dele. Era de vocês. Era de você também. Mas você escondeu. Maíra não tentou se defender. Sol foi para o quarto e trancou a porta. Maíra ficou no chão, diante do computador fechado, repetindo a frase de Elias como se fosse uma oração terrível. Quando ela puder respirar, eu volto sem cobrar nada. Caetano apareceu na empresa no dia seguinte com flores. Rosas brancas, caríssimas, entregues diante de todos. Um gesto bonito para quem não sabia ler ameaça. Para encerrarmos esse mal-estar, ele disse, beijando o rosto de Maíra. Ela segurou as flores como quem segura um bicho morto. Precisamos conversar em particular. Claro, foram para a sala dela. Assim que a porta fechou, Caetano mudou. Você está me testando? Maíra largou as flores sobre a mesa. Você mandou seguir minha filha. Eu protegi nossa família de um criminoso. Nossa família não existe. Ele sorriu. Existe no contrato que você vai assinar. Eu não vou assinar nada. Caetano encarou Maíra por alguns segundos. Depois riu, baixo. É impressionante. Depois de tudo que fiz por você, basta aquele vendedor de café aparecer com meia dúzia de frases de novela e você se desfaz. O que você fez por mim? Eu fiquei. Você cercou. Eu limpei a sujeira. Você fabricou a sujeira. O silêncio foi afiado. Cuidado, ele disse. Maíra abriu a gaveta e tirou uma cópia do envelope. Eu falei com meu pai. Caetano não pareceu surpreso. Pareceu incomodado com a incompetência de Agenor. Velho doente fala qualquer coisa. Eu vi documentos. Documento sem contexto não vale nada. Eu vi o vídeo. Pela primeira vez, Caetano perdeu totalmente a máscara. O rosto dele ficou vazio. Não assustado, não culpado, vazio. Como se uma máquina interna recalculasse rotas. Que vídeo? Você sabe, ele caminhou até a porta, trancou e voltou. Onde está? Seguro. Com a menina? Maíra sentiu medo, mas não demonstrou. Se você chegar perto da minha filha, eu acabo com você. Caetano sorriu. Você ainda fala como se tivesse poder.
Eu tenho a verdade. Verdade não ganha assembleia, Maíra. Verdade não paga advogado. Verdade não impede manchete. Eu posso transformar Elias num chantagista, você numa mulher desequilibrada e sua filha numa adolescente fruto de uma relação com um criminoso. O público adora destruir mulheres que fingiram ser perfeitas. Ela engoliu a raiva. Por que você fez isso? Caetano inclinou a cabeça. Porque ele ia destruir a empresa. Você não era dono da empresa. Mas eu seria. E eu? Você era o caminho. A frase entrou nela como gelo. Você nunca me amou. Amar é uma palavra muito pobre para o que construímos. Construímos? Eu te dei estabilidade. Dei sobrenome limpo para sua filha. Dei proteção quando você não tinha nada além de barriga e escândalo. Você roubou meu luto, minha escolha, o pai dela. Caetano se aproximou. Elias era um sonhador barato. Você teria morado em cima de uma cafeteria falida, contando moeda, culpando o mundo. Comigo você virou Maíra Medeiros Prado, diretora, respeitada, admirada. Eu virei uma vitrine. Vitrine vende. Ela deu um tapa nele. O som foi seco. Por um segundo Caetano ficou imóvel. Depois tocou o rosto devagar. Você vai se arrepender. Já me arrependi, só não de ter batido. Ele destrancou a porta. Assembleia sexta-feira. Diante dos acionistas você vai sorrir, assinar e anunciar nosso casamento. Ou eu faço sua filha desejar nunca ter nascido. Quando ele saiu, Maíra trancou a porta de novo e desabou. Mas não ficou no chão. Ela ligou para Elias. Ele sabe do vídeo. Do outro lado, Elias ficou em silêncio. Sol está com você? Em casa. Tire ela de lá. Maíra correu. Quando chegou ao apartamento, a porta estava aberta. O coração dela quase parou. Sol! Nenhuma resposta. A sala estava mexida, mas não destruída. O computador havia sumido. O quarto de Sol estava vazio. Sobre a cama, um papel. Ela está segura enquanto você for inteligente, Maíra gritou. A polícia foi chamada, mas tudo ficou nebuloso rápido demais. O porteiro disse que Sol saiu com uma mulher que parecia conhecida. As câmeras do prédio falharam por 12 minutos. O celular da menina estava desligado. Caetano não atendia. Elias chegou antes dos policiais irem embora. Maíra, que em outro tempo teria medo de ser vista com ele, se agarrou ao braço dele no meio da sala. Ele levou minha filha. Nossa filha, Elias disse, e depois pareceu assustado com a própria frase. Desculpa. Maíra chorou. Não peça desculpa por ser verdade. Elias não perdeu tempo. Perguntou ao porteiro sobre carros, horários, roupas. Falou com a faxineira. Desceu até a garagem. Encontrou perto da saída um pequeno pingente amarelo caído no chão, em forma de sol. É dela? Perguntou. Maíra assentiu. Ela nunca tira. Então deixou cair de propósito. Atrás do pingente havia um pedaço minúsculo de fita adesiva grudado com papel. Sol havia escrito um número. Maíra reconheceu. É o começo do telefone antigo da minha mãe. Ou de alguém que ela tentou memorizar. Maíra pensou. Então lembrou. Sol tinha visto nas caixas antigas uma agenda com endereços e telefones. Entre eles, o sítio abandonado da família Medeiros em Atibaia, onde ela passava férias quando adolescente. O lugar do Banco Azul não era lá, mas havia uma velha edícula usada para guardar documentos da empresa nos anos 90. Atibaia, ela disse. Elias não fez perguntas. Pegou as chaves do carro dela. Eu dirijo. Na estrada, Maíra ligou para um jornalista em quem confiava, uma mulher chamada Rebeca, que anos antes havia investigado fraudes em obras públicas. Mandou cópias dos documentos, o vídeo recuperado que Sol havia salvo também na nuvem e uma mensagem curta. Se eu não aparecer na assembleia, publique tudo. Rebeca respondeu. Já estou vendo. Isso é grande. Cuidado. A viagem até Atibaia pareceu durar uma vida.
Dentro do carro, o silêncio entre Maíra e Elias era cheio de coisas que não cabiam em urgência. Em outro mundo, talvez estivessem indo visitar a filha num acampamento. Talvez discutissem escola, contas, jantar. Mas naquele mundo, corriam para resgatá-la de um homem que usara amor como contrato. Eu devia ter voltado antes, Elias disse de repente. Maíra olhava a estrada. Eu devia ter procurado melhor. Você estava cercada. E você estava preso. Depois não estava mais. Depois eu também não estava mais grávida, e ainda assim continuei presa. Ele olhou para ela por um instante. Você ama ele? Maíra entendeu quem era ele. Caetano? Não. Talvez eu tenha amado a sensação de que alguém estava segurando as paredes enquanto tudo caía. Isso também prende. Eu sei, ela respirou fundo. E você? Me odeia? Elias manteve as mãos no volante. Te odiei em alguns dias. Em outros inventei desculpas para você. Na maioria só senti saudade. Maíra fechou os olhos. Eu não mereço isso. Saudade não pergunta se a pessoa merece. Chegaram ao sítio no começo da noite. O céu estava roxo, pesado, prometendo chuva. A casa principal estava fechada, mas havia luz na edícula. Um carro preto estacionado perto das árvores confirmou o pior. Elias pediu que Maíra ficasse atrás. Ela não ficou. Aproximaram-se em silêncio. Pela janela lateral, viram Sol sentada numa cadeira sem amarras, mas vigiada por um homem desconhecido. Caetano estava ao telefone, andando de um lado para o outro. Você não vai machucar a menina, ele dizia. Ela é só garantia. Amanhã, depois da assinatura, tudo se resolve. Sol parecia pálida, mas inteira e furiosa. Quando viu a sombra da mãe pela janela, não gritou. Apenas virou o rosto e começou a falar alto, como se provocasse Caetano. Você sabe que minha mãe nunca vai casar com você agora, né? Caetano desligou. Sua mãe vai fazer o que for melhor para você. Engraçado, todo vilão fala como pai. Ele se aproximou. Você herdou a insolência dela. E os olhos dele, pelo visto. Caetano olhou para ela com desprezo. Elias não é herói, é um homem fraco. Assinou um crime que não cometeu porque recebeu uma carta. Você chamaria isso de amor? Eu chamo de burrice. Sol sustentou o olhar. Eu chamo de sacrifício. Você não entenderia. A distração foi suficiente. Elias entrou primeiro, derrubando o homem que vigiava a porta com um golpe de ombro. Maíra correu até Sol. Caetano recuou, surpreso. Isso é invasão. Ele gritou absurdo até o fim. Elias ficou entre Caetano e as duas. Acabou. Caetano riu, mas havia medo. Você acha que pode aparecer depois de 17 anos e virar pai? Vender café não te prepara para a guerra. Elias respondeu baixo. Prisão, fome e saudade preparam. O homem no chão tentou se levantar, mas Sol pegou uma cadeira e apontou para ele. Nem pensa. Maíra abraçou a filha com tanta força que Sol reclamou chorando. Eu estou bem, mãe. Eu estou bem. Nunca mais me assusta assim. Então nunca mais mente para mim assim. Mesmo no caos, Maíra assentiu. Caetano caminhou para a mesa, talvez buscando o celular, talvez alguma arma. Elias avançou. Os dois se agarraram. Não foi uma luta bonita, foi feia, desesperada, real. Caetano acertou Elias no rosto. Elias bateu contra a parede. Maíra gritou. Sol correu para pegar o celular de Caetano em cima da mesa. A tela estava desbloqueada. Ela abriu mensagens recentes. Havia áudios, havia ordens, havia ameaças, havia nomes. Mãe! Sol gritou. Está tudo aqui. Caetano ouviu e se lançou na direção dela. Maíra entrou na frente. Ele a empurrou com tanta força que ela caiu contra uma estante. Um porta-retratos antigo despencou e quebrou. Dentro dele, atrás da foto empoeirada de uma inauguração, havia um pendrive preso com fita. Por um segundo, todos olharam. A casa antiga ainda guardava segredos. Sol agarrou o pendrive. Caetano perdeu a cabeça. Me dá isso! Elias o segurou por trás.
Caetano tentou se soltar, mas a polícia chegou antes. Rebeca, ao receber a localização compartilhada por Maíra no caminho, havia acionado um delegado de confiança e enviado um fotógrafo. As luzes vermelhas e azuis invadiram a janela como se a verdade finalmente tivesse viatura. Caetano foi algemado, gritando que era sócio, advogado, noivo, vítima. Gritou tantos títulos que parecia não sobrar homem nenhum por baixo. Antes de ser colocado no carro, olhou para Maíra. Você acabou com a própria vida. Ela, abraçada à filha, respondeu. Não, eu só parei de viver a sua. O pendrive encontrado no sítio continha cópias de planilhas antigas, gravações de reuniões e contratos paralelos. Agenor guardara tudo como seguro contra Caetano, e Caetano nunca soubera. Ali estava a prova de que o desvio havia sido planejado por Agenor e operacionalizado por empresas ligadas a Caetano. Ali estava a falsificação da carta. Ali estavam pagamentos feitos a agentes para registrar Elias como morto sem investigação adequada. Não era só escândalo, era crime. Na sexta-feira, a Assembleia da Construtora aconteceu mesmo assim. Caetano apostava que Maíra não teria coragem de expor a própria família diante de acionistas, jornalistas e funcionários. Mesmo preso temporariamente, seus advogados tentaram adiar tudo, alegar instabilidade emocional, plantar rumores. Mas a notícia já tinha começado a vazar. Rebeca publicara uma primeira reportagem naquela manhã, sem todos os detalhes, mas com o suficiente para fazer a cidade olhar para a Torre Aurora de outro jeito. O hall espelhado estava cheio. Chovia forte. Do lado de fora, sem bicicleta, Elias apareceu com uma garrafa térmica nova, emprestada por Cida, e uma caixa simples de copos de papel. Ninguém o expulsou. Ninguém riu. Alguns funcionários compraram café em silêncio, talvez por vergonha, talvez por respeito. Maíra chegou de mãos dadas com o sol. Não usava branco, nem salto alto demais, nem a armadura habitual. Usava um vestido azul escuro simples e o cabelo solto. No pescoço, Sol carregava de volta o pingente amarelo. Quando Maíra entrou no auditório, a sala inteira murmurou. Agenor estava lá, numa cadeira de rodas, levado por enfermeiros e advogados. Parecia menor. O homem que tinha construído prédios imensos agora não conseguia sustentar o peso da própria mentira. Caetano apareceu por vídeo, autorizado judicialmente para acompanhar a reunião por seus advogados. Seu rosto na tela enorme parecia uma assombração moderna. Elegante, frio, tentando controlar a narrativa até o último segundo. O presidente interino do conselho começou a falar em crise, governança, transição, estabilidade. Palavras limpas para coisas sujas. Maíra pediu a palavra. Antes de qualquer votação, eu preciso fazer uma declaração. Um advogado tentou interromper. Doutora Maíra, este não é o momento adequado. Ela olhou para ele. 17 anos de atraso já foram inadequados o bastante. O auditório silenciou. Maíra subiu ao palco. As luzes bateram no rosto dela. Atrás, pela parede de vidro, via-se a rua molhada, os faróis dos carros, e Elias parado sob a marquise, segurando o café como quem segurava o único trabalho que a vida ainda permitira. Durante anos, Maíra começou, esta empresa vendeu a imagem de que construía lares, mas dentro da minha própria casa, uma mentira foi construída tijolo por tijolo. Eu participei dela pelo silêncio. Mesmo quando não sabia tudo, aceitei saber pouco. E hoje eu não vou mais aceitar. Sol estava na primeira fila chorando quieta. Maíra continuou. Há 17 anos, um homem chamado Elias foi acusado de um crime que não cometeu. Disseram que ele roubou esta empresa, que traiu minha família e que morreu. Essa versão permitiu que pessoas poderosas seguissem respeitadas, enquanto ele perdia nome, liberdade, amor e a chance de conhecer a filha. Um murmúrio percorreu a sala. Na tela, Caetano falou algo ao advogado irritado. Maíra respirou.
Esse homem é o pai da minha filha. A frase caiu como vidro quebrando. Sol fechou os olhos. Agenor abaixou a cabeça. Maíra não parou. Elias não entrou no crime. Ele assumiu uma culpa fabricada para me proteger, porque recebeu uma carta falsa com minha letra. Essa carta foi parte de uma armação que envolveu meu pai, Agenor Medeiros e Caetano Prado. Caetano gritou na tela: "Mentira! Isso é difamação!" Maíra virou para a tela. Eu passei muitos anos tendo medo da sua voz. Hoje ela só confirma o tamanho da sua culpa. Ela fez sinal para Rebeca, que estava no fundo. O vídeo de Elias jovem apareceu no telão. A imagem tremida encheu o auditório. Quando ela puder respirar, eu volto sem cobrar nada. Ninguém tossiu. Ninguém mexeu no celular. Até os que queriam odiar Maíra entenderam que estavam diante de algo maior do que uma disputa empresarial. Era uma vida roubada sendo devolvida tarde demais. Quando o vídeo acabou, Maíra tirou o anel de noivado do dedo. Por um instante, olhou para ele. Diamante grande, frio, perfeito. 10 anos de conveniência brilhando sob a luz. Eu cancelo meu casamento com Caetano Prado, renuncio a qualquer acordo que dê a ele controle desta empresa e entrego formalmente ao Ministério Público, à imprensa e aos acionistas todos os documentos que provam a fraude cometida no passado. O advogado de Caetano levantou. Isso é uma encenação emocional. Maíra olhou para o auditório. Emoção também é prova quando foi exatamente isso que usaram para nos calar. Ela desceu do palco sem esperar aplauso. Mas os aplausos vieram, primeiro tímidos, de uma funcionária da limpeza que Elias ajudara dias antes, depois de um estagiário, depois de outros. Nem todos aplaudiram. Alguns estavam comprometidos demais com a sujeira, outros tinham medo. Mas o som cresceu, misturado à chuva do lado de fora. E pela primeira vez em anos, Maíra não ouviu aprovação. Ouviu libertação. Agenor chamou por ela quando ela passou. "Filha!" Maíra parou. O velho chorava. "Eu achei que estava salvando você." Ela olhou para ele com tristeza cansada. "O senhor estava salvando a si mesmo. Eu sou seu pai. E vai continuar sendo. Mas pai também responde pelo que faz." Ela seguiu. Sol a esperava na porta do auditório. Por um segundo, mãe e filha ficaram frente a frente, feridas demais para abraço automático. "Você foi corajosa", Sol disse. Maíra chorou. "Fui tarde." Mas foi. Então Sol a abraçou. Maíra se agarrou à filha como quem finalmente toca a parte da vida que ainda pode ser salva. Lá fora, no hall espelhado, funcionários fingiam não olhar e olhavam mesmo assim. A chuva escorria pelo vidro. Do outro lado, Elias estava sob a marquise, encharcado nos ombros, segurando a garrafa térmica. O guardanapo branco estava grudado no vidro, molhado, quase transparente. Maíra se aproximou. Do lado de dentro, ela leu a frase escrita com caneta falhando. "Ainda cabe nós dois naquele banco azul." O hall inteiro pareceu desaparecer. Não havia mais construtora, acionistas, escândalo, câmeras. Só uma mulher de 42 anos encarando o homem que amou aos 18, perdeu aos 25 e reencontrou tarde demais para fingir que o tempo não passou. Maíra empurrou a porta e saiu na chuva. Sol ficou no hall, observando. Elias endireitou o corpo quando Maíra se aproximou. Havia sangue seco no canto da boca dele, lembrança da noite anterior. Havia água escorrendo pela testa. Havia um cuidado imenso no jeito como ele não avançou. Maíra parou diante dele. "Eu não sei se existe perdão para o que eu deixei acontecer." Elias apertou a tampa da garrafa. "Existe verdade. Perdão é outra estrada. Eu queria ter acreditado em você. Eu também queria ter contado antes. Eu queria devolver sua vida." Ele olhou para a rua. "Essa ninguém devolve." A resposta doeu porque era justa. Maíra assentiu, chorando.
Então eu vou fazer o que dá. Seu nome vai ser limpo, publicamente, judicialmente. A empresa vai reparar o que puder. E Sol vai saber tudo. Só o que você quiser contar e no tempo dela, mas sem mais mentira. Elias olhou para dentro do hall. Sol estava ali, olhos molhados, rosto firme. Ela me odeia? Maíra quase sorriu no meio das lágrimas. Ela está tentando decidir. É o jeito dela de não desabar. Elias respirou fundo. Eu não quero tomar espaço. Você não está tomando. Estão devolvendo. Ele baixou os olhos emocionado. Maíra deu um passo mais perto. Elias, eu desci até aqui porque passei 17 anos subindo. Subindo prédio, cargo, muro, mentira. Hoje eu não quero subir. Eu quero pedir perdão no chão, onde você foi humilhado. Ele fechou os olhos. Não se ajoelha. Eu não ia. Que bom. Eu não saberia levantar você sem quebrar junto. Os dois riram de leve e a risada durou pouco, mas foi a primeira coisa viva entre eles sem medo. Maíra olhou para a garrafa térmica. Você ainda faz café sem açúcar com uma gota de leite frio? Elias abriu a tampa com mãos lentas. Faço, mas hoje o leite acabou. Então puro mesmo. Ele serviu o café num copo de papel. O vapor subiu entre os dois. Maíra segurou o copo e os dedos deles se tocaram outra vez. Agora ninguém fingiu que não sentiu. Ela esperou um beijo. Talvez o público inteiro esperasse. Sol no hall, talvez também. A chuva parecia pedir um final de filme, desses em que o passado é curado, com uma boca na outra e uma música bonita. Mas Elias não a beijou. Ele apenas segurou a mão dela por um segundo e soltou. Eu esperei a mulher que eu amava, disse com a voz baixa. Mas quem voltou foi alguém que finalmente se escolheu. Maíra chorou de um jeito diferente. Não era desespero, era entendimento. Isso é adeus. Elias olhou para Sol, depois para ela. Não, é começo sem mentira. E começo não precisa prometer o que ainda não sabe cumprir. Maíra assentiu. Atrás deles, a porta se abriu. Sol saiu na chuva. Maíra virou, surpresa. A menina caminhou até Elias com passos hesitantes, parou diante dele e o encarou como quem procura no rosto de um estranho a própria origem. Você gosta de café ou só vende porque foi o que sobrou? Ela perguntou. Elias ficou sem reação por um segundo. Depois respondeu. Eu gosto. Sempre quis ter uma cafeteria. Sol engoliu o choro. Minha mãe disse. Ela lembrou? Lembrou tarde, mas lembrou. Elias sorriu com tristeza. Sol tirou do bolso o pingente amarelo em forma de sol. Segurou entre os dedos. Foi você que escolheu meu nome. Ele olhou para Maíra, depois para a filha. Eu pedi. Não achei que ela fosse ouvir. Sol mordeu o lábio. Eu passei a vida achando meu nome meio exagerado. É mesmo, Elias disse, mas combina. Ela riu chorando, um riso pequeno, quebrado, lindo. Eu não sei te chamar de pai. Elias respirou como se essa frase doesse e curasse ao mesmo tempo. Não precisa chamar, mas eu posso, um dia. Os olhos dele encheram d'água. Pode. Sol avançou e o abraçou. Elias levou alguns segundos para levantar os braços, como se tivesse medo de tocar um milagre sem permissão. Quando finalmente abraçou a filha, seu rosto se desfez. Ele chorou em silêncio, com a testa apoiada no ombro dela, enquanto Maíra cobria a boca para não soluçar alto. No hall, pessoas choravam também. Gente que minutos antes só queria fofoca, agora testemunhava algo que não cabia em manchete. Uma filha abraçando o pai depois de 17 anos de uma ausência fabricada. A chuva caía forte. O guardanapo grudado no vidro começou a rasgar. Mas a frase já não precisava dele. Nos meses seguintes, a vida não virou conto de fadas. Caetano foi denunciado por falsificação, ameaça, sequestro e participação em fraude financeira.
Tentou negociar, tentou culpar Agenor, tentou dizer que agiu para proteger a empresa. Mas as mensagens recuperadas, os arquivos do pendrive, o vídeo antigo e os depoimentos cruzados desmontaram sua pose. Pela primeira vez, ele não conseguiu controlar a sala. Agenor também respondeu judicialmente. Por causa da idade e da saúde, não foi preso de imediato, mas perdeu poder, cargos e a estátua invisível que a família erguera ao redor dele. Maíra o visitou algumas vezes, não para absolvê-lo, mas porque aprendeu que verdade não exige virar pedra. Em uma dessas visitas, Agenor chorou diante de Sol e pediu perdão. Sol ouviu, não abraçou, mas também não saiu da sala. Perdão não é botão, ela disse ao avô. É caminho, e eu nem sei se vou andar nele. Agenor aceitou. Talvez pela primeira vez na vida não tinha como comprar a resposta. Elias teve o nome reabilitado. O processo antigo foi reaberto. A imprensa contou sua história, às vezes com exagero, às vezes com beleza, às vezes como se ele fosse santo. Ele recusava entrevistas longas. Dizia apenas, eu não sou santo. Só sobrevivi tempo demais a uma mentira. A construtora passou por investigação profunda. Maíra se afastou da diretoria por alguns meses. Poderia ter lutado para manter o cargo, mas entendeu que ficar ali sem respirar seria repetir o passado com móveis novos. Vendeu parte das ações, criou um fundo de reparação para famílias prejudicadas pela antiga obra fraudada e decidiu começar de novo, sem o sobrenome comandando cada passo. E, numa rua de esquina tranquila, não muito longe da praça onde um dia existiu um banco azul, abriu uma cafeteria pequena. Não abriu com Elias, abriu por ela. Esse detalhe importava. Chamou o lugar de Banco Azul. Na parede, colocou uma placa simples. Ainda cabe quem chega com verdade. Não era uma frase de marketing, era cicatriz virando porta. Elias, por algum tempo, continuou vendendo café na bicicleta. Dizia que precisava reaprender a ter escolhas antes de aceitar sonhos antigos como se fossem dívida. Só o visitava aos sábados. No começo ficava meia hora, cheia de perguntas afiadas. Depois 1 hora. Depois, tardes inteiras. Descobriu que ele gostava de música antiga, que odiava coentro, que sabia consertar quase tudo, que guardava cartas nunca enviadas e que chorava escondido quando ela ia embora. Um dia, Sol levou uma câmera. Quero gravar sua história, disse. Elias ficou desconfortável. Para quê? Para mim, não para a internet. Ele aceitou. Sentaram-se no banco azul restaurado da praça, agora pintado de novo por voluntários, depois que a reportagem tornou o lugar conhecido. Sol perguntou sobre a infância, sobre a mãe dele, sobre o dia em que conheceu Maíra. Elias respondeu tudo com cuidado. Quando ela perguntou sobre o dia em que soube que ela existia, ele ficou muito tempo calado. Foi o dia em que entendi que amor podia doer antes mesmo de nascer, disse. Sol desligou a câmera e encostou a cabeça no ombro dele. Pai? Elias congelou. Ela não repetiu. Não precisava. Ele olhou para a frente, para as árvores, para a praça, para o mundo que, por um instante, parecia devolver 1 centavo do que devia. Oi, Sol. Foi só isso. Mas para ele foi uma vida inteira. Maíra assistiu à cena de longe, da porta da cafeteria. Não se aproximou. Aprendera a não invadir todos os lugares. Algumas reparações pertenciam aos dois. Com Elias, o amor voltou devagar, sem pressa de provar nada aos outros. Eles não reataram no dia da chuva. Não fizeram promessa grande. Não fingiram que o passado era apenas obstáculo romântico. Havia dor demais, anos demais, perdas demais. Havia uma filha que precisava entender a própria origem, sem ser esmagada por um casal tentando recuperar juventude. Mas havia pequenos gestos. Elias deixava café para Maíra antes de abrir a loja, sempre sem açúcar. Às vezes com uma gota de leite frio, quando lembrava. Maíra guardava os guardanapos.
agora inteiros, numa caixa. Ele consertou a torneira da cafeteria sem cobrar. Ela comprou para ele uma bicicleta nova, mas ele só aceitou depois de pagar metade com trabalho. Sol ria dos dois, dizendo que eram orgulhosos demais para serem felizes rápido. Numa noite de sexta, meses depois, a cafeteria estava quase fechando. Chovia fino. Maíra limpava o balcão quando Elias entrou com a jaqueta molhada e um pacote nas mãos. Trouxe uma coisa. Era uma tábua de madeira antiga, restaurada. Nela, Elias havia gravado uma frase. Quando ela puder respirar, eu volto sem cobrar nada. Maíra tocou as letras com os dedos. Essa frase quase me matou. A mim também. Por que trazer então? Elias olhou ao redor. A cafeteria cheirava a bolo de milho. Havia risadas numa mesa do canto. Sol estudava perto da janela, fones no pescoço, feliz sem perceber. Porque agora ela não é mais promessa de desaparecer. É lembrança de que ninguém deve amar sumindo. Maíra colocou a tábua atrás do balcão, mas acrescentou com caneta pequena uma linha abaixo. E ninguém deve respirar vivendo mentira. Elias leu, sorriu. Você sempre corrigindo meus textos. Você sempre fazendo frases dramáticas. Funcionavam. Funcionavam demais. Eles riram. Depois ficaram quietos. A chuva batia no toldo. Sol fingia estudar, mas olhava por cima do caderno. Elias se aproximou de Maíra devagar, dando tempo para ela recuar. Ela não recuou. Mas posso? Ele perguntou. Maíra respondeu com os olhos cheios. Agora pode perguntar tudo. Ele tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, como se confirmasse que ela era real, não memória. O beijo veio sem pressa, sem aplauso, sem plateia de empresa, sem necessidade de consertar 17 anos em 10 segundos. Foi um beijo de duas pessoas mais velhas, mais quebradas, mais verdadeiras. Um beijo que não apagava nada, mas acendia uma luz pequena onde antes só havia corredor fechado. Sol fez um barulho de nojo exagerado. Eu estou tentando estudar, sabia? Maíra e Elias se separaram rindo. Desculpa, Maíra disse. Sol fechou o caderno. Não desculpo, mas aceito o bolo. Elias foi buscar. Maíra olhou para a filha e Sol sorriu de um jeito que dizia: ainda dói, mas estamos aqui. Foi nessa noite que Maíra entendeu a diferença entre final feliz e final verdadeiro. Final feliz finge que a dor foi embora. Final verdadeiro mostra que a dor ganhou companhia, nome, mesa, café quente e gente disposta a ficar. Alguns anos depois, quem passava pela cafeteria Banco Azul talvez nem imaginasse a história inteira. Via uma mulher de cabelo solto servindo clientes com um sorriso calmo. Via um homem preparando café coado com paciência quase religiosa. Via uma jovem entrando da faculdade, beijando os dois no rosto e reclamando que o bolo sempre acabava antes dela chegar. Na parede havia uma foto. Maíra, Elias e Sol sentados num banco azul. Não pareciam perfeitos, pareciam sobreviventes. E talvez por isso a imagem emocionasse tanto, porque a vida não devolveu a Maíra os anos que ela perdeu. Não devolveu a Elias a juventude, nem a primeira palavra da filha, nem os aniversários que ele passou longe. Não devolveu a Sol uma infância com pai, mas devolveu a todos eles a chance de não deixar a mentira escrever o resto. E isso, às vezes, é o milagre possível. Se essa história apertou seu peito, comenta qual frase você guardaria no seu próprio guardanapo. Ainda cabe nós dois naquele banco azul, ou ninguém deve amar sumindo. E se você acredita que a verdade pode chegar tarde e ainda assim mudar tudo, acompanha o canal, porque algumas histórias não terminam quando alguém vai embora. Elas começam quando alguém finalmente volta com coragem de dizer a verdade.